E já de volta ao vivo e em cores, obrigado pelo carinho. O tempo está passando, mas o que nós estamos aprendendo hoje aqui, graças a Deus, graças a você que nos acompanha, está interagindo, mandando a sua pergunta, isso é bom demais. A gente aqui com o programa de saúde é uma prestação de serviço. Hoje estamos recebendo carinhosamente essa sumidade, o Dr. Marcelo Altona, médico geriatra, né? Que se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? Então aproveita e vai encaminhando sua pergunta, dá tempo ainda. Doutor, eu terminei o bloco passado, vamos atender a nossa amiga Mercedes Teófilo de Jesus Martins, de Brejetuba, Espírito Santo. Obrigado, dona Mercedes. Ela fala assim, desgaste nos ossos, sente muitas dores nos joelhos, enfim. Doutor, essa questão assim, a pessoa está lá, a idade chegou, a pessoa é obesa e começa a doer as articulações, cartilagens. O que fazer nesse momento, doutor? Eu acho que o grande foco para o paciente que tem problema articular no joelho e no quadril, como essa senhora, eu acho que, especialmente se existe o peso, né, como fator predisponente ou né, que está contribuindo, a gente tem que pensar em perder peso, não tem jeito. A gente tem que pensar em perder peso, porque é diretamente proporcional ao peso, né, a agressão ao joelho com artrose é diretamente proporcional ao peso que essa pessoa carrega. Agora, ao contrário do que as pessoas pensam, de que não existem alternativas para aquelas pessoas que têm artrose de joelho, isso também não é verdade. A gente tem que evitar as atividades com qualquer tipo de impacto. Então, às vezes, caminhadas, corridas e qualquer outros exercícios são contraindicados, mas o exercício resistido não é contraindicado para aquela pessoa que tem artrose nos joelhos. Então, fortalecimento da musculatura da coxa, fortalecimento da musculatura da perna em geral, associado a eventuais exercícios que não sejam feitos ao ar, ou que de repente sejam feitos numa piscina, como por exemplo hidroterapia, hidroginástica, junto com uma atividade resistida, com fortalecimento e perda de peso seria o ideal, além de eventualmente medicações que possam contribuir para regenerar essa cartilagem. Né? Você já tem... Mas acho que o caminho é mais ou menos aí, esse. né? Doutora, muita gente está perguntando aqui, doutor, sobre problema de memória. Chega na melhor idade, de repente, se aquela memória não está tão ativa, a pessoa se aposentou, de repente, assim, lutou tanto, se aposentou, graças a Deus, no Brasil, tão difícil hoje em dia, né? Mas se de repente, assim, já, eu ando esquecido, eu andei esquecido, a minha memória já não é mais a mesma. O que fazer nesse momento, doutor? A gente tem que tomar muito cuidado com a queixa de memória, porque a queixa de memória é o principal carro-chefe do geriatra. Né? Se eu dissesse que 80% a 90% dos idosos que me procuram têm queixa de memória, eu não estaria exagerando. E, infelizmente, as pessoas associam a queixa de memória à doença de Alzheimer. Não é, né? É sempre a principal preocupação, a doença de Alzheimer. Realmente existe uma associação de perda de memória com a doença de Alzheimer, mas existem inúmeras outras circunstâncias que não podem... tem nada a ver com Alzheimer. Não tem nada a ver com Alzheimer, que podem caminhar com a perda de memória. E para falar algumas simples, como, por exemplo, depressão. Então, é muito comum um idoso que se aposenta, que perde uma desacelera esposa, um pouco, né? desacelera, fica mais em casa, para de conviver com os amigos, para de ter aquelas ambições, aqueles planos que muitas vezes a gente tem quando a gente é um adulto mais jovem, e aí isso, consequentemente, acaba desenvolvendo um quadro de depressão. É comum nas pessoas em depressão, eventualmente, comprometimentos da memória. Né? Além disso, é muito frequente isso que eu disse. As pessoas, na verdade, com a aposentadoria, muitas vezes elas param de fazer as atividades que elas estavam habitualmente capacitadas a fazer e que elas faziam no dia a dia. Isso também é um outro ponto importante. Né? O fato de você deixar de trabalhar não quer dizer que você não pode mais fazer as atividades que você sempre fez e que te dão prazer. Isso não quer dizer que você não deve buscar outras alternativas de aprendizado, né? Que você não deve buscar coisas que te deu... Todo mundo tem algum sonho de alguma coisa que você gostaria de ter feito quando você era jovem e você não tinha tempo para isso. Muitas vezes, quando a gente chega nessa idade com mais de 60 anos, que a gente se aposenta, esse é o momento. Né? Então, eu acho que ter planos... ter planos em vista, almejar alguma coisa, tudo isso é fundamental para a saúde como um todo. Para a memória, então, nem se fala. Né? Porque é interessante, doutor, só para complementar, assim, resposta fantástica, porque às vezes, assim, é claro que a gente trabalha a vida inteira, quer ser reconhecido na frente para se aposentar, muita gente fala assim, eu vou me aposentar para parar de trabalhar.
aí se aposenta, para de trabalhar e começa a gastar o dinheiro do aposento para comprar remédio porque parou de fazer atividade. É isso que o doutor está falando, né, doutor? É exatamente isso. Então, eu vejo muitos dos pacientes que vêm no consultório. Claramente, eu acho que não é coincidência, claramente os mais longevos, os que têm a melhor qualidade de vida, o melhor envelhecimento, são aqueles que cultivam planos, que o tempo todo têm planos. Continuam sonhando, doutor. Continuam sonhando. Claro, mudam os sonhos. Claro, muda o hábito, né? Não vai para bater cartão todo dia. Se adapta, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né, para um bom envelhecimento, essa adaptação. E desculpa, voltando na memória ainda, eu falei só na depressão, mas a gente tem outras questões, por exemplo, deficiências vitamínicas que estão associadas à queda da capacidade da memória. A gente tem doenças hormonais, como o hipotireoidismo, que frequentemente estão associadas à perda de memória. Então, assim, existe uma série de doenças, até doenças infecciosas mais raras que também estão associadas. Então, assim, existe um monte de alternativas, de possibilidades. O que não pode é a gente ficar com a cabeça vazia, né? O que a gente não pode é deixar de sonhar, deixar de colocar em prática os nossos sonhos, as nossas atividades. O senhor falou assim que, doutor, interessante, o senhor falou assim que de repente perda de vitamina, etc., tem que repor, etc. E aí vem um assunto, reposição hormonal, né? Muita gente, puxa, está perdendo isso, então vamos fazer reposição hormonal. Quando que está indicado? Se chegou naquela idade, tem que fazer, homem e mulher, daí, doutor? A gente viveu uma onda de reposição hormonal aí há mais ou menos 20, 15 anos atrás, e de 5 a 10 anos atrás a gente sofreu um baque nessa questão de reposição hormonal, porque saíram muitos estudos falando que a reposição hormonal, especialmente a feminina, que é a mais comum, que é aquela relacionada a fogachos, ao pós-menopausa, que isso estava relacionado com o aumento da incidência de doenças cardiológicas, como o infarto, e com o aumento da incidência de câncer, de alguns tipos de câncer. Então, a gente sofreu um baque, ou seja, as mulheres estavam buscando muito a reposição hormonal e, de repente, isso se vai. Então, hoje, a gente claramente tem que colocar a reposição hormonal numa balança. E o que a gente faz? A gente avalia a real necessidade baseado nos sintomas do paciente, então o quanto de fogacho ela tem, o quanto ela está perdendo de musculatura, o quanto ela está engordando depois da menopausa, e no outro lado da balança a gente coloca os riscos. Então, se aquela paciente tem um risco cardiovascular alto, porque ela sempre fumou, porque o pai teve problema cardiovascular, ou se tem histórico de câncer na família, então se ela tem a mãe que faleceu de câncer de mama, então a gente coloca na balança. Se aquela pessoa tem um custo-benefício que vai agregar, a gente dá a reposição hormonal com aquela observância de todos aqueles fatores de risco, ou seja, a gente dá a reposição hormonal e fica mais vigilante com relação a questões cardiovasculares, a questões... Então, assim, não é que a gente não faz mais ou que a gente faz para todo mundo. A gente simplesmente agora a gente dosa um pouco mais a indicação. Mais é mulher, é isso? Para a mulher, sim. Mas existe também a necessidade eventual de reposição hormonal para o homem. É mais raro do que a mulher, porque na mulher está muito associada à parada da menstruação, à menopausa. No homem é mais incomum, é o que a gente chama de andropausa, mas existe a andropausa, que é uma diminuição da produção de hormônios masculinos, especialmente a testosterona, que cursa com aumento da incidência de osteoporose, com aumento de fraqueza muscular, com lentidão, com falta de, às vezes até depressão, falta de ânimo para fazer as coisas, que também deve ser diagnosticada e da mesma forma deve ser tratada, só contemporizando, agora no caso do homem, especialmente com o câncer de próstata, mas também com as doenças cardiovasculares que eventualmente podem ter alguma influência, mas especialmente o câncer de próstata. O senhor falou da reposição hormonal feminina, masculina, e já citou um tema que eu já ia perguntar, doutor, assim, quando é que o homem ele tem que procurar um urologista? Porque também é sem dúvida, importante. A busca pelo urologista ela deve acontecer cedo, teoricamente a partir dos 40 anos, é o momento onde o homem deve procurar o urologista. Especialmente, não é que os outros médicos não possam fazer uma abordagem das questões urológicas do homem, mas infelizmente ou felizmente a gente tem um urologista e a partir do toque retal e a partir dos outros exames específicos urológicos ele pode contribuir para um bom envelhecimento da próstata.
E assim como muitas outras doenças no envelhecimento, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Ou seja, até ele gerar algum sintoma, até ele dar alguma manifestação clínica para aquela pessoa, pode se passar muitos anos. E às vezes o diagnóstico tardio contribui com a falta de possibilidade de cura da doença. Então, é fundamental que a gente busque o urologista a partir dos 40 anos, justamente para não perder esse tempo de avaliação e de diagnóstico. Doutor, muita gente fala assim, eu não vou... Geriatra para velho, geriatra para velho, ou seja, mas não se trata disso. Qual é a melhor fase, a idade para procurar um geriatra, doutor? Porque é o que vai nos projetar no futuro, né, doutor? Sem dúvida. A geriatria, o geriatra, os idosos a gente considera idosos e que eles devem buscar o geriatra a partir dos 60 anos. Mas a grande maioria dos geriatras, eles têm a sua formação em clínica geral, em clínica médica, ou seja, em médico do adulto. Okay. Então, eu particularmente, 30% a 40% do meu volume de atendimento é feito para pacientes jovens. Por quê? Porque não tem por que você esperar até os 40 anos, até os 60 anos para começar a buscar um geriatra. Porque muitas vezes dos 40 aos 60, você já acumulou alguns fatores de risco, já acumulou algumas doenças crônicas que você só não descobriu porque você não mediu a sua pressão, porque você não colheu uma glicemia, porque você não colheu um colesterol, ou porque você não fez um teste ergométrico, ou algum exame que diagnostique essas doenças crônicas. Doutor Marcelo, é verdade que não existe uma regra específica, porém, assim, a gente pode dizer que a partir dos 30 anos a gente já começa o nosso processo de envelhecimento, doutor? Sim, sem dúvida, né? A partir dos... talvez até antes, eu diria, mas certamente a partir dos 30 anos a gente começa um declínio funcional e mudança do nosso organismo, que obviamente não na mesma velocidade que acontece aos 60 anos, mas que vai culminar com o envelhecimento. Então, do meu ponto de vista, eu acho que não tem por que você não buscar um geriatra antes mesmo dos 60 anos, a não ser que você tenha um preconceito. Mas aí tem clínicos gerais, existem outros médicos que você pode buscar. Mas eu tenho certeza que grande parte dos geriatras estão plenamente capacitados e gostam até de atender os pacientes mais jovens. Né? Claro, é um jeito de projetar o amanhã. Gente, está muito bom o tema, está muito bom o programa. Eu vou chamar um intervalo, na sequência temos mais um bloco, aquelas dicas fantásticas que você não pode perder. Para isso, não mude de canal, fique conosco. Daqui tem um momento também de oração, eu quero rezar com você e por você. Não sai daí, a gente volta.